salve, galera! Muito boa tarde, Santa Catarina. Um abraço pra você. Está começando esse início de tarde de sábado com a gente. Clube da Bola tá na área, recheado de bons assuntos. Pela Série B, o Avaí venceu o Guarani de virada e assumiu a liderança momentânea da competição. A Chape jogou na abertura da rodada e também venceu. O Brusque recebe amanhã o Ceará, precisando de pontos para escapar ali da zona de rebaixamento. Pela Série A, o Criciúma recebe amanhã o Bahia, no sul do estado. E pela Série C, o Figueirense precisa reencontrar a vitória sob o risco de sair do G8 à zona de classificação da Terceirona. Tem Série D, tem Segundona Catarinense e convidados muito especiais ainda nesse bloco. Vamos receber o técnico do Avaí, Gilmar Dalpozo, para bater um papo com a gente no quadro Entrevista Coletiva. E ainda hoje no programa Clube da Bola, um bate-papo com o ex-jogador Edno. Lembram dele? Começou no Avaí, passou pelo Figueirense, começou na lateral, depois foi dar uma de meio atacante e conquistou aí o Brasil, jogou fora do país, tem muita história para contar. Para o programa ficar ainda mais legal, eu convoco a participação da galera de casa, 48 99191 4706. Pode mandar uma mensagem, um comentário, a sua opinião, uma pergunta, um elogio para o Gilmar Dalpozo, que vai estar com a gente daqui a pouquinho. Vai escrevendo aí, o telefone está na tela para você tirar uma foto, não esquecer, arquiva esse número para participar sempre aí do Clube da Bola. Ó, como a gente tem essa entrevista coletiva e o Gilmar tem horário, tem treino daqui a pouco, eu vou apresentar rapidamente aí quem tá com a gente nesse primeiro momento em Chapecó. Sérgio Badá vai aparecer ao meu lado e tá com a gente já já. Boa tarde, fazer sua pergunta pro Gilmar Dalpozo também. O Emerson Luiz lá de Blumenau, de olho na Segundona, na Série A, na Série B, na Série C, na Série D. Tá de olho em tudo que acontece, tá com a gente. E o Fábio Machado aqui nos estúdios em Florianópolis. Ele que escolhe até a cadeira para sentar. Ele chega, tem 5, 6 cadeiras, todas iguais aqui no estúdio. Essa não, dele senta um pouquinho, essa não, vai na outra, essa que eu gosto. Tá ali, tá sentadinho, tá do nosso lado ali. Tô mentindo, Fábio? Então tem uma que tu gosta mais aí, que é mais confortável. Eita! Tem aquela. Ó, vamos fazer o seguinte, o repórter do ND+, o Jorge Júnior, acompanhou na noite de ontem a partida entre Avaí e Guarani com essa vitória incrível do Avaí sobre o Bugre de virada. Ele chega mais contando pra gente como é que foi o jogo. Fala, Jorge! Salve Mancha e galera ligada no Clube da Bola, aqui na ressacada, uma noite épica. Virada do Avaí por 3-2 para cima do Guarani e mais do que isso, depois de 10 anos, o Avaí está de novo na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. A última vez foi lá em 2014. E o torcedor lembra bem, em 2014 o ano terminou em acesso aqui para o time do sul da ilha. O jogo foi até complicado, o Avaí saiu atrás no primeiro tempo 2 vezes, teve que buscar o resultado na etapa final e contou com uma exibição espetacular do atacante Igor. Ele marcou os 2 gols e depois acabou sofrendo o pênalti convertido por João Paulo, que resultou aí nessa vitória importantíssima. A sequência de 8 jogos sem derrota, 7 jogos de invencibilidade sob o comando de Gilmar Dalpozo e a perspectiva de que o time pode crescer ainda mais na competição. Pela frente, tem 2 jogos fora de casa. Semana que vem contra o Brusque e na outra contra o América Mineiro. Mas enquanto esse tempo não chega, é o momento do torcedor havaiano comemorar de novo, depois de 10 anos, o time na liderança da competição. É isso aí, Mancha. Segunda-feira eu tô de volta dentro do SC no ar. Valeu, Jorge. Obrigado por esse resumo, né, de como foi a partida, como foi a vitória do Avaí na noite de ontem na ressacada em Florianópolis. Vou pedir para a produção colocar a tabela na tela, porque não é todo dia que o catarinense está lá em cima, liderando a competição. Ó, o Avaí é o líder com 20 pontos, o América tem 18, o Operário tem 18 e o Goiás tem 17. Esse é o G4. A Chape aparece ali na 12ª posição com 14 pontos. E na zona perigosa, né, a zona vermelha, tem Botafogo com 7, Ituano com 6, o Brusque com 6 pontos e o Guarani é o lanterninha com apenas 4 pontos conquistados. Fazer o seguinte, hora do nosso quadro Entrevista Coletiva. Uma alegria conversar agora com o homem do momento lá no sul da ilha, técnico Gilmar Dalpozo do Avaí, é o nosso convidado, como já mostramos aqui. Ontem ele conquistou a 6ª vitória em 7 jogos no comando do Leão, é o líder da... Momento maravilhoso do treinador, que é sócio, é parceiraço aqui do Clube da Bola. Uma alegria te receber novamente por aqui, Gilmar. Boa tarde. Boa tarde, Mancha. Obrigado pelo convite. Já era para ter feito em outra oportunidade e a gente sabe os motivos e eu não pude participar. E boa tarde a todos, meu amigo Badé,
Salve, meu amigo Badé, tá careca. Badá? Badá, desculpa. O Badé era o jogador, O tá lateral. associado. Eu tô envolvido ainda com o jogo de ontem, peço desculpa ao meu amigo. Ao Emerson, ao Fábio também, que está presente. É um prazer muito grande estar participando. E tradicionalmente, já desde o início desse programa, eu participava quando eu estava na Chapecoense. E agora voltando a trocar uma ideia, num momento bom também da minha carreira, num momento bom do Avaí. Me coloco à disposição para a gente conversar nesse momento do Avaí. Gilmar, você já sabe como funciona desde a época de goleiro, a entrevista coletiva no lugar dos repórteres aqui, nossos comentaristas vão te fazer uma pergunta, temos 3 ao vivo aqui, vamos fazer o seguinte, fazer um primeiro giro e a gente vai tentar fazer um segundo giro. Começo aqui em Florianópolis com a pergunta de Fábio Machado. Primeiro, muito boa tarde, né, galera do Clube da Bola, né? Ô, Gilmar, um prazer falar contigo, né? Te parabenizar também no Avaí Futebol Clube. Mas a pergunta que eu te faço é o seguinte, no começo da semana, né, eu escrevi um comentário na coluna do Digital Impresso de que havia uma vaga aberta no ataque, por entender que talvez ali o Garcês precisasse de um companheiro que o acompanhasse, por exemplo, na marcação de gols. Atacante vive de gols. E ontem, você sempre trabalhou com o Igor, né, como titular da equipe do Avaí. E ontem o Igor foi o nome do jogo, com 2 gols. Fala um pouquinho dessa preferência do jogador. E se está fechado, né? Se é um setor fechado, todos estão trabalhando, todos vão ganhar vaga. Nós temos um modelo de jogo bem montado, com muita convicção, e dentro desse modelo de jogo existe posição e função do atleta. Então, antes da minha chegada, o Avaí jogava no 4-2-3-1, onde eu teve destaque, por exemplo, do Pedrinho, o próprio Poveda, e agora a plataforma de jogo, entendendo que a equipe, o coração da equipe é o meio-campo, procurei povoar, respeitando a característica, né, desses atletas, fazendo um losango no meio, e lá na frente usando o Garcês, um jogador de presença de área, com velocidade, diferentemente de como ele vinha jogando, que ele jogava na linha, longe do gol, e eu procurei dar um pouquinho mais de liberdade, ele pisando na linha, e foi onde ele começou a fazer gol. E a gente precisava de um companheiro desse jogador. E, eventualmente, eu usei ali no início, na minha chegada, foi o Pote, que tem essa característica também de movimentação, presença de área. Teve jogos e o Poveda. Existia a possibilidade no último jogo aqui contra do próprio Ademilson jogar ali, mas o Ademilson é um construtor, então eu precisava de um finalizador. E aí o Igor, dentro de uma ideia de jogo, estava tendo boas atuações, só que eu pedia para ele um pouquinho mais de frieza nesse momento da finalização. E trabalhei muito essa semana esse fundamento de finalização, e a gente pode ver que principalmente no segundo gol, ele teve a lucidez e ali ele foi muito frio na hora da finalização e fez o gol. Legal demais. Mais uma pergunta para o técnico do Avaí, Gilmar Dalpozo, agora lá de Blumenau, com o Emerson Luiz. Boa tarde, Gilmar. Obrigado por nos atender. É sempre um prazer conversar contigo, sempre simples, humilde. Você merece esse sucesso. Mas eu te pergunto, Gilmar, era praticamente uma unanimidade, imprensa e torcida. Momento ruim do Avaí, culpado? Eduardo Barroca. Aí a gente usa o Brusque como exemplo. Brusque participa da mesma Série B. Luizinho Lopes, o time estagnou, o problema era o Luizinho. Veio o Luizinho Vieira, e não resolveu. A nível nacional, a gente pode colocar o Vasco. Ramon Dias era o problema, veio o Álvaro Pacheco, português, não resolveu. O que aconteceu, no teu ponto de vista, onde entra aí a tua digital para essa mudança radical de ambiente e principalmente de resultado no Avaí? O grande desafio era a mudança de postura. Primeiro, identificar no meu consentimento, tá? Que a maneira que o Avaí estava jogando, ela estava muito padronizada, estava engessada num sistema que o ano passado deu certo, e em alguns momentos no estadual deu certo. E eu entendia que tinha que povoar esse meio campo, pela característica também de jogadores de velocidade e presença de área lá na frente. A gente conseguia mudar essa plataforma. Então, essa mudança de comportamento tático
que ela é determinante. E a outra questão é de mentalidade, de um comportamento mental, que era uma equipe que estava fragilizada pelos resultados desde o ano passado e o início desse ano, sem sucesso. E a parte técnica também, de passar confiança, e a física também. Então, são essa mudança de comportamento que os atletas entenderam, e só assim a gente ia reverter um quadro que era muito difícil. Não só na tabela, mas a desconfiança de todos. Eu lembro, por estar aqui morando em Florianópolis, que talvez 2 ou 3 jogadores só tinham unanimidade em relação ao conceito da imprensa e da própria torcida, que era o Pedrinho, o Giovani, alguns jogadores. E aí a gente conseguiu recuperar a parte do grupo e a parte da equipe. E você jogando de forma equilibrada e priorizando a equipe, a individualidade começa a aparecer. Então nós estamos tendo sucesso na parte defensiva, o nosso meio-campo está bastante equilibrado, que é o elo de ligação para os atacantes e a proteção para a defesa, e lá na frente a gente encontrou um modelo de jogo. Então, essas mudanças de comportamentos, e principalmente a mudança de comportamento tático, é porque eu moro aqui em Florianópolis e acompanho o Avaí, vinha nos jogos, então ficou muito fácil identificar isso e colocar na prática, e a gente teve o sucesso. Legal. Deixa eu passar um rápido recadinho para a galera de casa. Se a sua TV começar agora a dar um chiado, que a gente chama, né, um chuvisco, não te preocupa, tá tudo certo, não precisa trocar o canal, não precisa nada. É porque vai ficar muito pesada, cara, de uma fera para outra. Badá pergunta para Gilmar Dalpozo. Perguntou, vai aguentar. Marcelo Mancha, exagerado e bondoso, como sempre. Um abraço para todos. Muito obrigado pela audiência aí no Clube da Bola. E um abraço especial para o Gilmar Dalpozo. Sempre um prazer conversar com ele. Desnecessário falar dele, da história aqui na Chapecoense, né, do carinho, do respeito e gratidão que o torcedor da Chapecoense tem com o Gilmar Dalpozo. É um dos principais técnicos da história da nossa Chapecoense e todo mundo sabe disso, né? Então é sempre um prazer falar com ele. E eu me sinto muito à vontade em ter o Gilmar Dalpozo aqui, porque quantas e quantas vezes, quando o Avaí, até mesmo Figueirense precisavam de treinador, eu digo, gente, vocês têm o Gilmar Dalpozo em casa. Ele está em casa, vocês não precisam nem arrumar hotel nem apartamento para ele morar, porque ele está em casa. É só ir lá conversar com ele que ele vai resolver o problema de vocês. E o exemplo está aí, né? Fazendo um belíssimo trabalho. Mas a pergunta e a manifestação do Emerson Luiz foi cirúrgica. Porque eu me lembro que algum tempo atrás, quando era o do Baroca, as críticas de boa parte da imprensa e da torcida do Avaí sobre a diretoria, sobre o futebol e sobre o grupo de jogadores. E o grupo é o mesmo, o elenco é o mesmo. E o Gilmar tirou de lá de trás para colocar na liderança. Me estendi, mas a pergunta é, Gilmar, alguma semelhança desse trabalho hoje no Avaí, do ambiente, do clima, do grupo, do elenco, com 2013, quando você, na Chapecoense, ninguém acreditava muito e você levou a Chapecoense para a Série A. Tu acredita que possa repetir este feito agora no Avaí também? Sim, tem muita semelhança. Eu lembro que no início da campanha nossa vitoriosa da 2013, eu acho que foi 13 partidas de vencibilidade, 6 vitórias no início da competição, onde a gente deu o nosso cartão postal para o Brasil e para o mundo da Chapecoense, porque a gente saiu de um patamar da Série C e entrou para a Série B com muita desconfiança por parte das pessoas que eram de fora, nem falo de Chapecó, mas do Brasil todo, porque era o primeiro ano da Chapecoense na Série B, e a gente encaixou 6 vitórias e nós ficamos 13 partidas invictos, consolidando um trabalho, e depois foi confirmado com acesso. E a outra coincidência no modelo de jogo, aquela Chapecoense, a gente jogava quase que parecido com o modelo de jogo hoje do Avaí. Uma linha de 4 bem consolidada. Nós tínhamos um meio-campo com Wanderson, Diego Felipe, Paulinho Dias e Atos.
Então eu povoava muito aquele meio campo, e na frente nós tínhamos o Fabinho, que era um jogador de jogada individual, e o Bruno, nosso goleador. Então até nisso se parece muito com aquele modelo de jogo. E eu confesso que fazia muito tempo que eu queria usar esse modelo de jogo, só que para tu usar esse modelo de jogo, tem que ter as características desses jogadores. Então, o fato de não ter começado um trabalho nas últimas temporadas, não fui eu que montei a equipe, então eu encontrava uma certa dificuldade e ficava engessado dentro de um sistema de jogo característica. E aqui no Avaí, as características permitem isso, o entendimento também dos atletas, e essa talvez seja a maior semelhança de desempenho e resultado, e também do modelo de jogo daquela nossa Chapecoense. Em cima da tua primeira pergunta, ou a tua observação que tu fez em relação aos clubes aqui de Florianópolis, agora até ontem eu brinquei com o nosso presidente, digo, presidente, a solução do Avaí era só ter atravessado a ponte, a solução estava aqui do lado da ponte, porque eu moro no Estreito, e aí ele deu risada. Fábio Machado, mais uma pergunta, vamos fazer mais uma rodada com o Gilmar Dalpozo. Na sua época, Fábio, nas 4 linhas, chegou a enfrentar o Gilmar no gol, num jogo festivo, troca de faixas, algo assim? Não cheguei a enfrentar o Gilmar, até eu como atacante. Ia diminuir a tua conta lá. Mas aí eu como atacante poderia meio que desanimar o Gilmar, né? Frustrar o Gilmar, mas o Gilmar tá muito bem, O Gilmar, minha pergunta é o seguinte, brincadeiras à parte, né? O Avaí sempre revelou bons atletas, sempre utilizou vários pratas da casa. Pratas da casa que muitas vezes salvaram até o ano financeiro. Nós temos casos recentes aí, né? Do Felipe, do Arthur Chaves, enfim, de vários jogadores. Como é que é a tua preocupação hoje em aproveitar pratas da casa? Como é que está essa tua relação com as categorias de base do próprio Avaí Futebol Clube? Eu sempre tenho essa preocupação, porque a responsabilidade do técnico, além de entregar dentro de campo resultado e desempenho, eu não vejo nenhum clube do mundo sobrevivendo sem as categorias de base. Isso é fato e convicção. Agora, são 40 dias que eu estou no clube, eu tinha que priorizar o resultado de campo, ajeitar a equipe principal, que é o carro-chefe de um clube, né? E a gente conseguiu nesse primeiro momento. E agora eu estou fazendo observações, buscando essas informações. É prematuro eu dar qualquer depoimento agora, porque eu não tenho um conceito definido sem conhecer melhor esses atletas. Fato é que a gente está usando alguns atletas da categoria de base para treinar com o profissional. O caso do Wanderson hoje, que é um menino que é da base e está sendo relacionado, mas é muito pouco, pela tradição do Avaí, que sempre se revelou e sempre vai revelar jogadores de qualidade. Então, a partir desse momento, eu começo a me preocupar mais com isso, participar mais diretamente, entender os processos e fazer com que o Avaí ele revele mais jogadores para dar um retorno de campo e um retorno financeiro também. Legal, retornamos para Blumenau com Emerson Luiz. Eu até estava dando uma olhada aqui na tabela, viu, Mancha, Gilmar? Essa liderança provisória, Gilmar, no teu entendimento, até para aproveitar, porque você vê o América na sequência, o Operário, que grata surpresa, o time de Ponta Grossa, venceu o Santos ontem por 1-0. Santos, que era dado aí no início como um dos favoritos e continua pelo peso da camisa, pela estrutura. Goiás está em 4º lugar, de novo na tela a gente vê a classificação. Sport, Ceará, o próprio Coritiba em 9º lugar, mas são equipes com orçamentos até maiores do que o Avaí. É uma Série B realmente muito difícil na tua concepção para conseguir esse objetivo que é o acesso, Gilmar? Sim, é muito difícil. Se tu pegar um recorte, recentemente o Santos foi jogar com o Botafogo, que era Botafogo de São Paulo, era o lanterna da competição, e o Santos, que é o candidato ao acesso, o principal candidato, perdeu esse jogo e está numa sequência de 4 derrotas. Acho que foi na 4ª rodada, o Sport foi jogar com o Ituano, e o Ituano era o lanterna e o Ituano venceu o jogo. Então tudo isso serviu de exemplo para nós. Ontem eu trabalhei muito essa questão mental. O Guarani é o lanterna da competição, mas não vamos se enganar com o Guarani. O Guarani individualmente tem uma bela equipe que eu poderia colocar como top 10 da Série B. O Guarani ele não vive um bom momento
e que nós tínhamos que tirar proveito desse momento ruim do Guarani. E a gente foi surpreendendo, não que a gente não tenha respeitado. O Guarani envolveu a nossa equipe no início da partida, no primeiro tempo, pela qualidade individual. Então, é um campeonato muito equilibrado. E eu confesso para vocês, eu não olho muito a tabela, até vocês colocaram a tabela aí, mas eu vivencio jogo a jogo. Lá na Chapecoense também foi assim, e é assim que eu trabalho. Esse meu modelo, eu penso sempre no adversário, eu já estou pensando no Brusque. Hoje, teoricamente, seria um dia de folga, da gente estar comemorando essa liderança, esse momento bom. Eu estou aqui na ressacada e a gente vai trabalhar, porque quarta-feira contra o Brusque, a gente a princípio perdeu 2 jogadores por cartão amarelo e tem a questão do Igor, então eu tenho que encontrar a solução e eu não posso entrar e ficar olhando para a tabela. Eu estou muito feliz com o momento, a torcida também, mas eu me caracterizei como atleta e como técnico também com muito trabalho e entendo que é o trabalho e o merecimento que vai levar o Avaí ao nosso sucesso. Me deixo empolgar por esse momento de euforia. Claro que o torcedor tem que comemorar, porque os últimos 2 anos aí a torcida sofreu muito por conta dos resultados e é um momento de euforia do torcedor. Mas internamente a gente está sabendo blindar, porque eu penso futebol dessa maneira e o foco total agora é contra o Brusque. Legal. A gente fecha então a entrevista coletiva. Oi. Da tabela, viu, Gilmar? A gente não queria. A tabela não olha muito, tá certo. E, pessoal, a gente não fez o Gilmar trabalhar, não. Já tinha treino. Não é que o Gilmar tá lá porque o Clube da Bola, o cara ia descansar, o Clube da Bola levou ele pra ressacar. Não, tem treino, tem trabalho daqui a pouquinho. A gente fecha a entrevista coletiva com mais uma pergunta do Sérgio Badá. O Gilmar Dalpozo, que é cidadão, para quem não sabe, cidadão honorário de Quilombo, cara. O homem recebeu o título de cidadão honorário, filho ilustre de Quilombo. Eu me lembro que, bem rapidinho, eu fui o primeiro que entrevistei o Gilmar Dalpozo quando ele esteve, e ele acompanha realmente todos os jogos, quando ele não está trabalhando, ele viaja, ele vai acompanhar na ressacada, no Orlando Scarpelli. E aí a Chapecoense estava oscilando em 2013, e aí eu olhei para a arquibancada assim, eu digo, mas aquele ali é o Gilmar Dalpozo? E aí chamei ele, conversamos e tal, e ele falou, não, tô no mercado e fico acompanhando os jogos onde eu posso. Acho que estava residindo em Veranópolis, se eu não estou enganado, enfim. Né? Mas outra passagem que eu me lembro do Gilmar é que a Chapecoense perdeu o título para o Criciúma, uma derrota dolorida, porque a Chapecoense, com todo respeito, foi melhor. Teve um goleiro que pegou tudo naquela decisão lá, eu acho que era Bruno o nome do rapaz, e o Criciúma saiu campeão, e aí, naturalmente, dá aquele desânimo. E aí, na coletiva, foi perguntado para o Gilmar Dalpozo, e agora, Gilmar Dalpozo? Daí ele falou, amanhã, 7h30 da manhã, eu estou aqui na Arena Condá. Amanhã, 7h30 da manhã, começa o nosso projeto para subir para a Série A. E aí causou um impacto muito grande. Então, essa presença, Gilmar, forte de vestiário, com a tua experiência, nesse momento difícil que o Avaí passou aí, salário atrasado, o time não caiu de produção, pelo contrário, melhorou e agora chega merecidamente na liderança da Série B, muito por conta dessa tua liderança dentro do vestiário também. A nossa trajetória, a nossa cultura como pessoa, nascendo em Quilombo, tendo que lavrar a terra com boi, sofrendo até meus 18, 19 anos, isso valoriza muito o trabalho. Então eu sou assim, sou autêntico, eu sei das minhas origens, me orgulho muito de ter nascido em Quilombo, eu tenho uma trajetória muito bonita como atleta e como técnico aqui em Santa Catarina. Tenho essa valorização e a gente tem que se orgulhar e tem que ser bairrista também e defender as nossas qualidades. Então, como um técnico e como uma pessoa nascendo aqui em Santa Catarina, eu tenho muito orgulho desse estado aqui e podendo produzir, podendo entregar e podendo deixar os torcedores felizes e marcando história aí na Chapecoense, aqui como atleta no Avaí, agora como técnico, recentemente também no Joinville, trabalhei no Criciúma, na qual eu me orgulho muito. Então, eu sou do trabalho
e eu consigo ver o sucesso das pessoas em todos os departamentos, em todos os setores, com muito trabalho, com muita qualificação, muita entrega, muito envolvimento, porque se eu quero que meus atletas eles mudassem de comportamento do que estava acontecendo, eu tenho que ser o primeiro a chegar no estádio e o último a sair. Hoje, teoricamente, seria um momento de euforia, e até os atletas pediram para ter folga no final de semana, e eu entendo que é importante hoje a gente treinar para eu achar o substituto desses atletas. Então, eu já estou muito concentrado e preocupado num jogo que é muito difícil contra o Brusque. Então, eu vejo o sucesso das pessoas com muito trabalho. Eu não vejo outra situação que não seja o trabalho, e eu sou assim, e por isso que eu estou aqui hoje trabalhando. E você lembrou muito bem dessa trajetória na Chapecoense, em 2013, onde a gente perdeu um título, mas que nos deu muita confiança, convicção daquilo que a gente queria e ia enfrentar na Série B. E aí foi sucesso total, colocando a Chapecoense na Série A, num patamar que a Chapecoense nunca teve, e ali começou uma trajetória bonita, e a gente deu o cartão postal para o Brasil e o mundo aquele ano depois na Série A. Legal demais. Tem gente participando, mandar um abração aqui pro parceiro JP, esse é nosso brother, fera demais, tá aqui curtindo o Clube da Bola, mandou uma foto da televisão aqui com o programa passando. Tem outra aqui, ó. Boa tarde a todos. Parabenizar ao nosso comandante Gilmar Dalpozo por esse espetacular início de campanha. Agora sim o time da raça, que busca a vitória até o último minuto do jogo, voltou. Vamos subir, Leão. Cristiano Vieira, do bairro Barreiros. Outra, Dalpozo é o cara. Meus parabéns. Mensagem do Itamar, de Chapecó. Dalpozo, sempre legal te receber aqui. Sabe que agora você tem trabalho para fazer aí na ressacada. Te desejar muito sucesso nessa campanha aí da Série B, que vai até o final do ano. Como você disse, uma Série B difícil aí, com muitos times grandes aí de olho naquelas 4 vaguinhas para a Série A do ano que vem. Cara, bom trabalho, legal demais, sempre simpatia, sempre resenha muito boa. Com muito trabalho, e passar para o nosso torcedor do Avaí, quem está acompanhando a trajetória do Avaí, eu quero muito a conquista, quero muito o acesso. É a cidade que eu resolvi morar para o resto da minha vida, que é a Florianópolis, e eu escolhi. Então, imagina o quanto eu quero. Minhas filhas moram aqui, eu vou na padaria, eu vou no dia a dia, eu vou na beira-mar. Imagina o quanto isso vai representar na minha carreira como técnico, como representou na Chapecoense. Eu quero deixar o meu nome gravado na história do clube, mas também sei que não tem empolgação. Talvez o torcedor vai dizer que é frio, é calculista, mas eu tenho que ter esse equilíbrio nesse momento para gerir tudo o que está acontecendo no Avaí, e para a gente não ter um adversário dentro do próprio Avaí, perder para nós mesmos. Nós vamos perder um dia, a gente está adiando isso, mas que encontre um adversário que jogue muito. A gente perdeu 2 pontos com a Chapecoense, porque a Chapecoense veio aqui e teve uma estratégia que nos surpreendeu, foi muito bem, e nós encontramos. Então, o meu desafio é encontrar maneiras para essa equipe continuar vencendo, permanecer lá em cima, e quem sabe no final do ano, se a gente merecer, conseguir esse acesso. Obrigado pela oportunidade, bom trabalho, um abraço a todos. Valeu, conversamos com o técnico Gilmar Dalpozo. Pode carimbar, né, Fábio? Carimba. Entrevista muito autêntica, né? No estilo, né? Gilmar Dalpozo, muito legal a participação dele. Eu já contei essa história aqui, né? Não quis falar ali na frente dele, que eu já contei até pra ele. Passado pelo Avaí como goleiro, saiu, né? E encerrou essa carreira nos gramados, virou técnico. Daí ele voltou à ressacada. Tinha passado uns 5, 6 anos que ele tinha jogado e tal. E quando ele voltou, eu fui entrevistar ele depois do jogo. Acho que, se eu não me engano, eu fui entrevistar ele depois do jogo e falei: professor Gilmar, você que é um técnico da nova geração. Aí ele me olhou assim: eu não sou da nova geração, já estou trabalhando há 5 anos, tenho uma história no futebol. Eu disse: não, eu quis dizer da nova geração, novas filosofias, novos pensamentos dele. Dele que dá 2,15 metros, me olhando de cima para baixo. Ah, tá, entendi, vamos lá. Daí desenvolveu a pergunta, a resposta. E o Gilmar, né, o Badá, o Emerson sabe dessa história, né? Eu fico imaginando um jogador do Avaí dizer assim: professor, não vou poder ir até o final, porque eu tô com uma dorzinha aqui. Ele vai dizer: tá com dorzinha aí? Eu joguei um jogo inteiro com o dedo quebrado, tá? Em 2005 contra o Santa Cruz. Santa Cruz. Ele foi pegar um pênalti. Isso.
O Gilmar quebrou o dedo e ele continuou jogando com o dedo quebrado. Claro, depois ele desfalcou, né? Porque daí tem que fazer os curativos. Mas eu fico imaginando um jogador chegar pro Gilmar, não dá, tô com uma dorzinha. Vai, fica, depois nós conversamos. Tá certo. Fazer o seguinte, vou passar de novo o nosso número de WhatsApp para você participar também do programa com uma galera aqui, o JP, o Itamar, o pessoal de Barreiras aqui, o Cristiano também mandou mensagem pra gente, é o 991914706, eu vou repetir, tá? Você tira um para registrar esse telefone aqui, 991914706 é o nosso número de WhatsApp. Você pode mandar uma mensagem pra gente, uma pergunta para os nossos comentaristas, sua opinião aí sobre o Avaí, sobre o Figueirense, o Criciúma, o Brusque, a Chape, o Joinville, qual que é o seu time, conta aqui pra gente que eu vou estar lendo durante o programa as mensagens que estão chegando. O nosso Lucas de Matos lá separa as mensagens, né? Passa aqui pro meu telefone e eu vou lendo durante o programa aí, com a interação da galera. Vamos fazer o seguinte, vai para um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta falando de Chapecoense, Brusque e também do Criciúma, tudo programado para o próximo bloco. A gente já volta.